Привет всем, minha gente! Aqui com vocês, como sempre, uma russa no Brasil, Valéria Faminar. E como semana passada falamos sobre as mulheres russas, eu recebi várias mensagens e vários comentários que vale a pena falar sobre os homens russos também. Então, no vídeo de hoje, vamos comparar homens russos e homens brasileiros. Como eu já mencionei no vídeo anterior sobre as mulheres russas, é muito difícil generalizar e falar que todos os homens brasileiros ou todos os homens russos são desse jeito. Porém, nesse vídeo a gente vai tentar falar sobre as coisas principais dos homens brasileiros e dos homens russos e tentar comparar essas coisas entre elas. A primeira coisa, que é a mais óbvia de todas, é a aparência, gente. Obviamente, né, a gente tem uma grande diferença na aparência entre as pessoas russas e as pessoas brasileiras em geral, então obviamente isso se reflete nos homens. Na Rússia as pessoas têm pele muito branca, então se você está procurando um homem com a pele muito branca, quase transparente, seja bem-vindo à Rússia, que você vai achar muitos. Agora, a gente na Rússia, por exemplo, eu como mulher e muitas mulheres russas, a gente tem essa atração pela pele mais morena, né? Eu acho que por isso que esses casais russos brasileiros dão certo, porque homens brasileiros procuram mulher muito branca e mulher muito branca procura homem moreno, né? Aí dá esse match. Mas enfim, homens brasileiros obviamente têm pele em geral mais morena, mais escura, e os homens russos têm pele muito mais branca, até porque também somos quase todos brancos na Rússia. Outra coisa muito importante de mencionar é a altura. Eu, por exemplo, como mulher russa, sou bastante alta, então eu me sinto muito alta aqui no Brasil. Eu quase não uso salto, porque não é possível, porque eu, com homens brasileiros, se eu colocar salto, eu fico mais alto do que a maior parte dos homens ao meu redor. Então fica bem complicado, porque não é uma coisa muito comum eu me sentir mais alto do que a maior parte dos homens. Na Rússia isso acontece com bem mais raridade, porque a média de altura dos homens é bem maior, então quem gosta de homens bastante altos, né, a gente tem muitas e muitas pessoas assim na Rússia. Em compensação, os homens brasileiros têm essa pele mais escura, muitas pessoas têm aquele cabelo cacheado, né, então também na Rússia não é uma coisa comum, a maior parte das pessoas tem cabelo liso ou ondulado, né, a gente não tem aqueles cachos brasileiros, né, cachos africanos que vocês têm aqui, então, né, tem essa... Quem gosta de quê vai procurar em um lugar e em outro, né? Então essa coisa depende do gosto. E mais uma coisa sobre a aparência é a cor dos olhos. Não posso dizer que todos os homens na Rússia têm olhos verdes, azuis, né? Olhos claros, porém na Rússia a gente tem olhos mais claros, né? A porcentagem das pessoas que têm olhos mais claros na Rússia é maior, então a probabilidade de você achar um homem com olhos claros na Rússia é obviamente muito maior do que aqui no Brasil. Agora, falando sobre a questão quem se cuida mais, né? Na questão de tipo quem é mais atlético, né? Mais musculoso, né? Se os homens russos ou homens brasileiros, é um pouco difícil e uma coisa meio relativa, mas como, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, que é um lugar com praia, obviamente muitas e muitas pessoas cuidam do seu corpo porque querem ir pra praia, querem mostrar seu corpo malhado, bonito, né? Musculoso. E na Rússia, como a gente tem muitos e muitos meses de frio, que você consegue colocar muita roupa e ninguém vê seu corpo, nada dos seus músculos, aqui no Rio de Janeiro eu sinto essa diferença de homens mais musculosos, né, mais cuidados. Porém, na Rússia a gente também tem bastante homens que se cuidam, né, mas a gente tem um pouquinho coisa social, vamos dizer assim, que a gente tem muito mais mulheres que os homens. Então, a concorrência dos homens na Rússia é um pouco menor que aqui no Brasil, por exemplo. Então, muitos homens, mesmo quem não se cuidam, né, quem tem uma barriguinha assim de cerveja, procuram sempre as mulheres bonitas. E acham, porque como a gente tem 10 milhões mais mulheres que os homens, aí acaba que às vezes mulher aceita ter um homem meio feinho, né? Meio não tão cuidando, que não tá tão cuidando de si.
e ela vai na frente porque, né, ele é gente boa e tal, enfim, tem outras características legais e a aparência acaba sendo, né, acaba colocando no final da fila porque não tem tanta escolha, né? A gente tem falta dos homens na Rússia, infelizmente. A segunda coisa é o temperamento dos homens e as emoções que eles expressam. Eu acho, né, a minha opinião, pela experiência que eu tinha, né, com pessoas da Rússia, do Brasil, eu acho que os homens brasileiros são mais ciumentos, são mais sangue quente, sabe? Aquelas pessoas que agem na impulsão, né, agem com mais paixão, com mais emoções em geral. E eu acho que os homens russos são mais frios, mais gelados em geral, né? Mais racionais, vamos dizer assim. Mas isso é explicado, né? Todo mundo sabe que as pessoas na Rússia são mais reservadas, mais fechadas, e aqui as pessoas são super calorentas, abertas, então isso reflete, obviamente, nos homens. Mais uma coisa importante, falando sobre essas emoções, eu acho que os homens brasileiros são muito mais emotivos, ou seja, eles conseguem expressar suas emoções com muito mais facilidade. Por exemplo, se a pessoa está triste, quer chorar, né? Se o homem está triste e quer chorar, ele vai chorar, ele vai mostrar seus sentimentos. Na Rússia, isso é um pouquinho mais difícil de ver. Ver o homem chorar na Rússia é uma raridade. Mas isso acredito que tem a ver não só com o clima, mas também com a sociedade, né? Que a sociedade russa é bastante patriarcal, né? Bastante machista, vamos dizer assim. Então, os homens crescem ouvindo, né? Os meninos crescem ouvindo essas coisas de tipo, você é homem, você não pode chorar, né? Você tem que ser forte, você não pode mostrar a sua fraqueza. Então, eu acho que os homens russos acabam crescendo com uma certa dificuldade de expressar seus sentimentos no cristal de na tristeza, no cristal de choro e também, às vezes, no cristal de alegria, né? Eu vejo as pessoas aqui, assim, tipo, sei lá, carnaval, as pessoas pulando de alegria, as pessoas super expressando seu sentimento. E eu acho que na Rússia a gente tem um pouquinho menos disso. E então, comparando homens brasileiros e homens russos, homens brasileiros têm muito mais emoções, têm muito mais temperamento, sangue quente e se expressam seus sentimentos e emoções com mais facilidade e no nível mais alto. Coisa número 3 é jeito de conquistar. Essa tem a ver com a coisa número 2, né? Com essas coisas de sangue quente, sentimentos, essas coisas todas. Homens brasileiros conquistam muito com a conversa, né? Homens brasileiros sabem chegar, sabem conversar, sabem fazer mulher rir no primeiro momento, logo na chegada já começa a contar uma piada, já começa a falar uma coisinha fofa, né? Pra mulher meio que já ficar amolecendo. E velocidade que vocês chegam na mulher é muito mais alta. Homens na Rússia são mais reservados, até porque também eu já falei que eles têm menos concorrência na Rússia, então o homem não precisa estar lá brilhando no palco para a mulher perceber ele só precisa comparecer, e aí quando ele encontra uma mulher que ele gosta, ele vai devagar, ele vai, né? Ele não tem esse todo jeitinho brasileiro, que, né? Aquela malandragem que o homem brasileiro já chega, não sei o que, nome, tal, pergunta, piada, né? Já vai fazendo elogios e assim vai. Eu acho que os homens brasileiros têm muito mais jogo de cintura. Os homens russos são mais retos, são mais brutos, né? De uma certa maneira. Mas é isso que acontece, né? Eu acho que isso tem a ver com o nosso temperamento em geral e com o fato que a concorrência na Rússia é menor. Então você não precisa fazer tanta coisa para conquistar uma mulher. Normalmente o que acontece nos bares da Rússia? Né? Ou sei lá, boates da Rússia. Tem um bar onde os homens ficam sentados, bebendo, e tem um monte de mulher linda, arrumada, de salto alto, de vestido, dançando, né? Ao redor. E o homem só fica lá bebendo e as mulheres ficam lá tentando se exibir para o homem perceber ela e para, né, ter um certo contato e tal. Então, assim, é difícil você vai ver o homem, tipo, tentando se exibir no meio da boate, tentando, né, se mostrar para a mulher perceber ele. É raro. Normalmente o homem fica lá bebendo, olhando para as mulheres, quando ele escolhe uma, aí que ele vai lá e de repente, né, tenta uma coisa.
mas a velocidade é muito menor, né? Eles vão com muito mais tranquilidade, eles vão com com muito menos paixão, com muito menos emoções, eles vão assim mais tranquilo. E eu acho que, dependendo da situação, eu acho que os homens russos têm que aprender como os brasileiros o jeito de conquista. Mas, em compensação, né, os russos não têm jogo de cintura, porém tem bastante cavalheirismo em geral. Abrir a porta, chamar para um restaurante bem bonito, trazer flores no primeiro encontro, buscar a mulher de carro, pagar a conta inteira, né? Mas isso é uma coisa cultural e os homens russos seguem essa cultura, né? Porque é assim que eles foram criados. Mãe sempre fala, você tem que cuidar das mulheres, você tem que ajudar as mulheres com peso, você tem que abrir a porta para a mulher. Então o homem vai crescendo, né? Adquirindo esses pensamentos, esses hábitos. Então quando as mulheres russas chegam no Brasil e esperam uma coisa assim de homem aqui, aí muitas delas ficam meio que decepcionadas, porque aqui, né, já tem mais essa coisa de 50-50, mais essa coisa de todo mundo igual, então você não precisa abrir a porta para a mulher. E a gente vê na Rússia isso como uma coisa ruim, né? Como uma coisa que tipo, nossa, mas por que, né? Coisa tão boa, homem cuida, homem faz, homem proteja, né? E muitas pessoas, muitas mulheres vindo para cá para o Brasil ficam questionando isso. Meu Deus, por que o homem não abre a porta? Por que o homem não traz... Aqui, trazer flores no primeiro encontro, eu acho que nunca vi na minha vida e acho que nunca vou ver um brasileiro trazendo flores no primeiro encontro, sei lá, de alguma pessoa que ele conheceu no Tinder. É quase impossível. Na Rússia, isso mais que possível acontece com bastante frequência. Então, tem essas diferenças culturais, né? De um lado tem todo jeitinho brasileiro, jogo de cintura, emoções, paixão, né? Sangue quente. E de outro lado tem a coisa mais fria, né? Mais calma, porém tem essa postura de cavalheirismo, flores, a conta paga totalmente, enfim, essas coisas todas. Então, cada um aceita, não, o que ele gosta e cada um procura o que ele prefere mais. Número 4 são tarefas domésticas. Como a nossa sociedade toda na Rússia é mais patriarcal, obviamente quem faz tarefas domésticas na Rússia em geral são mulheres. Será que os homens russos ajudam? Ajudam, né? Mas depende muito dos hábitos dele, né? Depende muito de como ele cresceu na família. Porque, em geral, o que acontece? Homem traz dinheiro, a mulher cuida do resto. Então, em geral, os homens na Rússia não vejam necessidade e não vejam o porquê ajudar nas tarefas domésticas. É meio que subentendido que, eu trabalhei, cheguei em casa, quero descansar, quero meu jantar pronto, quero roupa lavada, essas coisas. Agora, no Brasil, você já sabe, né? No Brasil, os homens dividem tarefas domésticas com muito mais facilidade, sem muito questionamento, por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que ajudar. Então, no Brasil, já muitas famílias dividem 50-50 as tarefas de casa, né? Um cuida de uma coisa, outro cuida de outra coisa. Na Rússia, até tem os homens que ajudam nas tarefas domésticas, isso acontece. Por exemplo, meu pai, por mais que assim, a geração dos meus pais ainda é mais tradicional, mas, por exemplo, meu pai sempre cozinhava em casa, mas também porque não era obrigação dele, porque ele gostava. Então, se o homem gosta de fazer alguma coisa em casa, ele vai fazer. Em geral, assim, na Rússia, né? Agora, aqui no Brasil, já tem mais divisão nas tarefas de casa, já tem mais ajuda. Então, essa também é uma grande diferença. Então, se, por exemplo, mulher brasileira casar com um homem russo, aí ela pode não entender por que ela tem que fazer tudo e o homem nasce ou chega do trabalho e não faz mais nada. Mas faz parte da nossa cultura. E o número 5 é relação com os filhos. Em geral, o que eu percebi ao longo desses 7 anos que eu moro aqui no Brasil, se vocês não estão concordando comigo, coloquem nos comentários o que vocês acham. Mas o que eu percebi aqui é que os homens brasileiros, eles criam muito laço com os filhos. Então, assim, o que eu vejo aqui? Tudo bem, não deu certo com a esposa, ou sei lá, com a mãe do seu filho. O homem brasileiro, ele continua contato com o filho, né? Ele busca a cada 2 semanas,
ele vai visitar, ele traz presentes, ele participa, assim, não todos, né, obviamente, mas muitos participam. Eu até falei uma vez com um amigo meu, ele falou assim, eu não tenho sangue com minha ex-mulher, né? Eu não tenho ligação de sangue, mas com meu filho eu tenho. Então, assim, como que eu vou abandonar meu filho? Como que eu vou deixar ele, né, com um outro homem e sem preocupar se ele faz parte do meu sangue, né? Se ele faz parte de mim, literalmente. E na Rússia, como eu já falei, né, no Brasil em 100% dos casos acontece, mas eu vejo que aqui no Brasil isso acontece com muito mais frequência. As pessoas, os homens continuam essa ligação com os filhos em muito mais vezes do que na Rússia. Na Rússia o que acontece muitas e muitas vezes é que os homens se separam das mulheres e foram, né? Tipo, eu me separei, eu terminei, então a mulher que cuida dos filhos, a mulher que cuida de tudo, eu, sei lá, vou mandar algum tipo de dinheiro para ela, talvez, né? Porque na Rússia a gente não tem essa coisa de pensão para os filhos bem definida. Então você não vai ser preso se você não pagar. Eu sei que aqui no Brasil isso, né, também é mais rígido, então os homens pagam com mais facilidade. E na Rússia a gente tem essa coisa de tipo, você vai pagar, você tem que pagar, mas se não pagar, nada vai acontecer basicamente. Você não vai pagar e pronto, né? Uma vez você paga, outra não paga e assim vai. Mas isso não é só uma coisa jurídica, não estou falando que são leis que obrigam o homem a ficar com os filhos. Não, eu vejo em geral que os brasileiros têm conexão maior com seus filhos. Eu vejo que os homens brasileiros ajudam mais na criação dos filhos, né? Não só a mulher que está lá largada cuidando dos seus filhos, que os homens brasileiros em geral gostam de brincar com os filhos, gostam de levar os filhos para o parque, sei lá, para o shopping, para o lugar para, né, passear, enfim. Que em geral eles têm mais facilidade em achar uma conexão, em achar uma língua em comum com os filhos. Eu acho que isso tem a ver muito com essa coisa de emoções, né? De poder expressar suas emoções com mais facilidade. E os homens russos, como são um pouco mais brutos, né? Um pouco mais fechados, então acho que eles têm, às vezes, um bloqueio, né? De criar esse laço com uma criação lá pequenininha, né? Um ser humano pequenininho, que só entende emoções e às vezes ainda nem entende as palavras, né? Só entende essas coisas de emoção, de sorriso, de riso, né? De felicidade ou de tristeza. E talvez por isso tenha essa diferença nos comportamentos, mas o que eu percebi em geral é isso. Não posso generalizar, eu acho que tanto aqui no Brasil quanto na Rússia tem homens que não querem saber dos seus filhos, quanto tem homem que também gosta muito de brincar com o seu filho, mas na minha percepção aqui no Brasil os homens têm muito mais laço e muito mais conexão com os filhos do que os homens russos. E mais uma coisa que eu acho também bem diferente entre os homens russos e os homens brasileiros, eu acho que homens russos precisam mostrar sua força o tempo todo. Como a Rússia é um país patriarcal, eu acho que os homens russos querem mostrar assim, que eles são fortes, poderosos, que eles conseguem assim, qualquer coisa. Então isso obviamente reflete na hora de beber, por exemplo, né? Os homens russos bebem até cair no chão, literalmente. Eles têm tipo uma competição entre os homens, que tipo, vamos beber, né? Quem é mais forte aqui? Eu sou forte. Aqui no Brasil eu vejo que a bebida é a coisa mais social, né? Você bebe e tal, você conversa, mas não tem essa competição, vou beber mais, eu vou beber todas e vou continuar em pé e você vai cair. Na Rússia tem um pouco disso e às vezes acontece que quando o homem, por exemplo, um homem fala, já parei de beber, não quero mais. Outro começa a falar, você tá fraco? Que é isso? Já parou de beber? Você nem bebeu nada hoje? Que é isso? Então começa meio que, tipo, uma brincadeira, né? Que às vezes pode levar até beber demais. Porque, nossa, mas você é fraco? Que isso? Não sei o que, não bebe? Tá doente? Que é isso? Então acontece que os homens russos têm essa coisa de, tipo, mostrar seu poder, sua força. E por isso que eu acredito que muitas vezes, depois da festa, ou até nas próprias festas, no final, acontecem várias brigas entre os homens, que os homens,
né? Quando bebem, ainda mais querem mostrar seu poder, que começam a falar, né? Bêbados, começam a falar qualquer coisa e começam a bater um no outro, literalmente. Aqui no Brasil, eu nunca vi. Eu já fui para os boates, né, várias vezes, já fui para as festas, nunca vi alguma coisa assim acontecer. Pessoas bebem, sim, tem gente que bebe demais, mas eu nunca vi uma briga assim de homem, tipo, batendo no outro. Pode acontecer, pode, mas na Rússia isso acontece com muito mais frequência. A gente até tem uma brincadeira que fala que, tipo, se a festa de casamento não terminou em briga, né, não terminou em homens se batendo, a festa foi péssima. É isso aí, gente. Tentei generalizar, né? É difícil generalizar porque, obviamente, não todos são desse jeito. Porém, em geral, né, você vai encontrar os homens brasileiros desse jeito ou os homens russos desse jeito. E quem são melhores ou piores? É super questão de gosto, né? Quem tá procurando um tipo de homem ou outro tipo de homem vai, consequentemente, escolher homens brasileiros ou homens russos. Essa aqui não é uma competição, isso aqui é só comparação dos homens. Eu acho que tanto homens brasileiros quanto homens russos têm suas coisas super legais, coisas super positivas. Tudo vai depender da cabeça e do gosto de quem está comparando e procurando um parceiro na sua vida. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe sua curtida, mande para os seus amigos, para sua família, porque acho que as pessoas sabem muito sobre as mulheres russas, sabem muito pouco sobre os homens russos, até porque, coitados dos homens russos, eles acabam sendo esquecidos, né? Todo mundo fala, nossa, mulher russa, e os homens russos, infelizmente, ficam na sombra, né, de fama da mulher russa. Então, acredito que esse assunto é bastante curioso e bastante interessante para várias pessoas. E se você, por algum acaso, eu não sei como, mas se você por algum acaso ainda não está inscrito no meu canal, se você acabou de cair de paraquedas, tudo bem, vou te perdoar, porém, já vai lá embaixo, se inscreva, ativa o sininho, porque toda semana eu trago aqui alguma coisa interessante sobre a cultura russa, sobre a Rússia, sobre as nossas peculiaridades, curiosidades e muito mais. E vejo você aqui comigo semana que vem sem falta. Pacá, pacá!